Ela. Bom dia, pessoal. Essa é a 26ª aula, última aula da disciplina de Física 3, período 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ. Os tópicos curtos, né, breves, que eu pretendo cobrir nessa aula são as sessões que fazem parte oficial da ementa da disciplina, né, dando conclusão a ela no último capítulo sobre indutância. E sem mais delongas, eu queria introduzir o primeiro tópico, que é o seguinte: vocês se lembram, espero, né, a partir da aula passada, que quando eu tenho dois circuitos, né, definidos por certos fios, né, certos condutores C1 e C2, com correntes I1 e I2, a gente mostrou, né, e é mais ou menos intuitivo, imediato, que o fluxo do campo magnético através de um deles, por exemplo, o primeiro, ele tem contribuição, duas parcelas, né? Uma que é devido à corrente no próprio circuito através do qual a gente está calculando o fluxo, que é o primeiro, e essa parcela é proporcional à corrente nele, e o coeficiente de proporcionalidade é a chamada autoindutância deste primeiro circuito. Mas tem uma segunda parcela que é proporcional à corrente no outro circuito. E aí o coeficiente de proporcionalidade é a indutância mútua entre os dois circuitos, né? Então hoje, para eu dar uma noção para vocês de como essa autoindutância, por exemplo, né, ela é uma medida da massa magnética, da resistência magnética de um determinado circuito, eu vou fazer o cálculo justamente dessa autoindutância para um circuito, um dispositivo, um circuito, que vai ilustrar, né, como que a autoindutância desse circuito depende. Acho que o teu microfone, Bernardo, está Foi aberto mal, foi mal. um pouquinho. Dessas propriedades geométricas do circuito, tá? Então vamos lá. Cada circuito, assim como o capacitor, né, ele, dependendo da sua geometria, ele vai ter uma autoindutância com uma ou outra expressão, tá? Então aqui a gente vai considerar um solenoide, que é o quê? O solenoide é um fio que a gente terá enrolado dessa maneira aqui. Isso é o conceito, a própria definição de solenoide, tá? E ele tem, então, uma certa, no caso mais simples, né, a gente vai supor que enrolou todos esses fios como se eles estivessem constituindo, então, uma superfície cilíndrica, e a área de seção reta a gente vai supor conhecida igual a A. Já o comprimento ou a altura do solenoide
a gente vai chamar de L minúsculo, para não confundir com L maiúsculo, que vai representar aqui nos cálculos a seguir a autoindutância que a gente quer calcular. Já esse L minúsculo é o comprimento ou a altura, né, desse solenoide, desse enrolamento. Outra coisa que a gente vai precisar, associada a esse enrolamento, né, essa bobina, ou melhor, esse solenoide, tá? É o número de voltas ou espiras que tem, né? Aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número de espiras eu vou chamar de N, e vocês vão ver quando a gente acabar de fazer o cálculo, que quanto mais compacto, quanto maior o número de espiras e mais apertadinho o L minúsculo, tá? Maior vai ser a autoindutância desse dispositivo, desse solenoide, tá? Se eu precisar também, uma última coisa vai ser a densidade de voltas ou espiras. O que eu quero dizer com isso? É o número delas, Nzão, dividido pelo comprimento Lzinho do solenoide. Isso eu vou chamar de N minúsculo, e por definição ele é o Nzão dividido pelo Lzinho. Tá legal? Então esses são dados do problema, tá? E aí o que vai ser a pergunta? É a gente calcular qual é a autoindutância L deste solenoide, tá? E para isso, o que nós vamos fazer? A gente vai relembrar essa fórmula aqui, que relaciona, é onde aparece a autoindutância, né? Tá aqui. É isso que nós estamos querendo calcular. E qual é a situação que a gente tem aqui particular? Ao invés de a gente ter dois circuitos separados, né, a gente tem só um circuito, só um fio enrolado, tá? Então, essa parcela aqui não existe, é zero, tá? Não existe o segundo circuito. Então, todo o fluxo, para eu poder calcular, qual é a receita para eu calcular a autoindutância? Sempre é essa, tá? Eu vou imaginar no circuito cuja autoindutância eu quero calcular que eu tenho uma certa corrente I, não vou falar I1 porque só tem uma, tá? E aí, uma vez imaginado isso, eu vou calcular qual é o fluxo que essa corrente gera através de uma superfície delimitada por esse próprio circuito. E aí o resultado final, eu posso ter certeza, como a gente viu na aula passada, para esse fluxo, que ele vai ser linearmente proporcional à corrente que eu imaginei. Portanto, eu vou ler, uma vez obtida essa expressão final, eu vou ver o que está multiplicando a corrente, vai sair uma expressão linear em I, e o coeficiente que multiplica a corrente é o que eu vou identificar
como sendo a autoindutância. Está claro qual é o procedimento que a gente segue para calcular a autoindutância, pessoal? Ficou simples, professor. Tá claro, Então, professor. então esse é o espírito do que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Ainda tem espaço aqui. Então, eu vou me aproveitar de resultados de outros capítulos. Na verdade, um resultado que é, ao passar uma corrente I por esse enrolamento, esse solenoide, no caso ideal em que ele tem um comprimento muito longo, o número de espiras bem compacto, eu vou me aproveitar, e o jeito mais rápido de fazer isso é pela lei de Ampère, mas eu não vou reproduzir esse cálculo aqui, está totalmente feito no livro, no capítulo lá de lei de Ampère. Qual é o campo criado por esse solenoide? E resulta que ele só tem campo magnético essencialmente aqui na região dentro do enrolamento, e do lado de fora ele é zero, tá? Então eu vou usar esse resultado aqui, tá? Porque eu imaginei que no solenoide está passando uma corrente I, e aí eu vou calcular, na verdade aqui eu só vou pegar o resultado direto. Qual é o campo magnético gerado dentro do solenoide por essa corrente I? E eu vou recordar aqui que é μ0 N, esse N aqui, a densidade de espiras, vezes a própria corrente, na direção do eixo do solenoide. Então, deixa eu só pensar um pouquinho. Aqui, do jeito que eu orientei, o campo magnético, vamos lá. Isso não vai ser importante, tá? Mas se a corrente, como está lá no meu desenho, ela aqui por cima ela está baixando lá para trás e depois sobe aqui pela frente. Baixa lá por trás e sobe pela frente. Se é isso que eu imaginar, aqui nessa parte de cima do solenoide, que tem as minhas várias voltas, várias espiras, né? A corrente está entrando na tela. E na parte de baixo, ela estaria saindo da tela. E, portanto, o campo magnético criado por essa corrente assim, pela regra da mão direita, ele estaria apontando aqui dentro, ele é uniforme, e ele estaria apontando da direita para a esquerda. E essa é que é a orientação dele, né? Então, esse eixo Z unitário eu teria que ter orientado para lá. É o contrário do que é o usual, né? Orientar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Mas isso é uma convenção, tá legal? Nesse caso concreto, passando corrente nesses enrolamentos dessa maneira aqui, entra lá por cima, sai aqui por fora, por baixo. É assim que o campo magnético criado pelo solenoide se estabelece. É essa expressão que ele tem, esse valor que ele tem. E aí agora, para continuar o cálculo da indutância, da autoindutância desse circuito, desse dispositivo, eu tenho que calcular, a partir do campo magnético que eu acabei de lembrar, qual é o fluxo que ele
gera através de todo esse dispositivo, esse solenoide, tá? É a última etapa. Eu tenho que, a partir do campo criado pela corrente que eu imaginei, calcular então agora o fluxo. E aqui tem uma pequenina sutileza, tá, pessoal? Porque o meu dispositivo, o meu circuito, entre aspas, é todo esse solenoide aqui, tá? Então, o campo magnético é para vocês imaginarem, é para a gente imaginar que ele se estabeleceu um determinado campo magnético azul dentro desse circuito, pensado como sendo solenoide, e aí vamos pensar assim, se fosse uma única espira, uma única volta, o fluxo teria simplesmente esse campo B, que é o uniforme azul, multiplicado pela área A da seção reta, né? A integral de B escalar dA, como B é uma constante, e o vetor área da seção reta está na mesma direção que o campo magnético, eu simplesmente, para calcular o fluxo do campo magnético, eu teria que multiplicar o campo pela área de uma volta. Mas agora vamos pensar um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho, na verdade, não uma espira ou uma volta, mas eu tenho N maiúsculo espiras ou N voltas, né? E através de cada uma delas eu tenho esse fluxo, tá? Então o que eu estou querendo dizer, ver se vocês concordam, é que o fluxo total, que alguns livros chamam, não sei como o nosso faz, chamam de concatenado, por esse circuito todo, esse solenoide todo, com as suas N maiúsculas voltas, quanto é o fluxo total? É esse valor que seria correto para uma única espira multiplicado por N maiúsculo, porque através de cada uma delas, num total de N maiúsculo, tem esse mesmo fluxo. Acompanharam? Deu sim, deu sim. E aí, a gente vai substituir o valor do campo magnético em módulo, né? E vai obter a relação, a proporcionalidade linear direta entre o fluxo e a corrente, como era esperado. Por quê? Porque o campo magnético, eu já relembrei aqui, criado por uma corrente que passa ao longo do solenoide no interior dele, fora é zero. Então, quanto é substituindo? Muito simples, né? Vou ajeitar aqui um pouquinho mais, para concluir finalmente que o fluxo de campo magnético total concatenado através do solenoide é igual, ajeitando aqui um pouco melhor, vou botar o μ0 na frente, e esse N maiúsculo vezes N minúsculo vezes A, eu vou botar tudo para frente e deixar o I em separado, porque afinal de contas é o que estiver multiplicando o I na relação dele com o fluxo, que eu vou identificar o pré-fator, né, como sendo a autoindutância. Então, a autoindutância já está aqui meio pronta para ser, perdão, aqui melhor, identificada. Só que eu vou ainda dar um jeitinho, mas para deixar mais bonitinho. Eu vou pegar e me permitam dividir e multiplicar essa expressão por L.
L sendo o comprimento ou a altura do solenoide. O que eu ganho com isso? Multiplicar por 1, não altero nada, mas o que eu ganho com isso? É porque aí eu pego um desses L's, o que está embaixo, e percebo que ele com um N maiúsculo que está em cima vai dar outro Nzinho. Então eu escrevo μ0 Nzinho ao quadrado. E aí o que sobra? Eu percebo que esse outro L eu posso juntar com a área da seção reta. E o que é pela figura? A área da seção reta multiplicado pela altura ou comprimento do solenoide. É claro que é o que nós chamaríamos, não é? Volume do solenoide. Tudo isso multiplicado por I. Então essa é a expressão final que eu estava querendo, porque dela eu finalmente vejo que o que está multiplicando o I para me cuspir o fluxo total por uma relação linear é a autoindutância do solenoide. Então eu deduzi, verifico que a autoindutância do solenoide, né, tem essa expressão. Beleza? E aí por que eu quis escrevê-la assim? Antes de qualquer coisa, ela, como era esperado, né, ela depende de certas propriedades do circuito, ou do solenoide. Quais são? Ela depende da densidade de espiras por comprimento, a compactação que a gente tem desse solenoide. Se eu tiver um solenoide com 10 espiras e pegando uma altura de 1 metro, a autoindutância teria um certo valor numérico. Se eu pegasse mesmo 10 espiras e compactar um pouco mais, mantendo o resto igual, se eu pudesse, né, o volume igual, aí eu tenho, pelo fato de estar mais compacto, né, eu faço a autoindutância aumentar com o quadrado da densidade de espiras. Se o volume variar também, aí eu tenho que levar em conta que ele é linear com o volume, tá? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção mais é que como tem esse fator aqui que vai com o quadrado da densidade, se eu pegar dois solenoides que têm o mesmo volume, esse e esse aqui, eles têm a mesma altura e a mesma seção reta, suponhamos. Só que aí no primeiro, eu compacto, sei lá, 100 espiras. E no segundo eu compacto 1000. Bem mais voltas nesse segundo, 1000. Então, como é que vai ser a razão? Qual deles tem autoindutância maior? É esse que tem 1000 voltas. Mas mais especificamente, como é com o quadrado, responde para mim. Qual é essa autoindutância desse aqui de baixo, L2, comparado com o de cima, L1? Qual é a razão entre elas? Devido ao quadrado, o volume é o mesmo, né? Mas a densidade de voltas variou, porque numa é 100 dividido por L
na outra é 1000 dividido por L. E como que é um com o quadrado, respondam para mim, qual é a razão entre L2 e L1? 100. 100. Exatamente, né? Porque 1000 dividido por 100 é 10, né? Mas acontece que depois tem que elevar ao quadrado, na hora que eu fosse calcular a razão, né? E o quadrado de 100, vocês falaram 100, né? Perdão, vocês falaram 100, né? E o quadrado de 10 é 100, tá? 1000 dividido por 100 dá 10, e 10 elevado ao quadrado é 100. Então, seria 100. Beleza? Por que eu quis fazer esse exemplo, pessoal? Esse exemplo é para, antes de eu ir para o último tópico do curso, né, dessa aula do curso, é para mostrar, se o objetivo de vocês é gerar, construir um dispositivo, que pode ser tipicamente um solenoide, enrolar um fio bem, tá? E colocar ele lá dentro de um circuito, ligá-lo num circuito, que é para ele não deixar a corrente variar muito, né, no tempo. Esse aqui é o papel do solenoide no circuito, tá? Do indutor. Nesse contexto, o solenoide é o exemplo típico de um dispositivo que a gente chama de indutor, tá? Se o objetivo é ele ter uma autoindutância o maior possível, que é para que ele impeça a variação no tempo da maneira mais eficiente possível da corrente no circuito, qual é a moral da história disso? Peguem e façam um solenoide, construam um solenoide para botar lá no circuito, com o máximo de compactação possível, num dado volume. É claro que a gente pode brincar ao contrário, né? Eu posso pensar 2 solenoides com a mesma densidade, mesmo N minúsculo, e aí ver como depende do volume. E aí a fórmula está dizendo, depende linearmente com o volume, tá? Mas se você tem restrições de tamanho, né, da altura ou da área que tu pode usar para botar o teu solenoide, mas tem liberdade de escolher mais ou menos voltas, a coisa mais eficiente por causa dessa dependência com o quadrado, né, é justamente vocês compactarem mais o solenoide, botarem mais voltas por comprimento axial ao longo do eixo dele. Beleza? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria ver nessa aula. Segundo, e último, e conclusão do curso, em princípio, a menos de, sei lá, fazer umas considerações finais aí, se quiserem, né? É o tópico de energia para o campo magnético, tá? Assim como a gente viu quando estudou capacitores, foi um jeito de associar com o campo elétrico uma densidade de energia, convencermos-nos que onde quer que haja um campo elétrico, em qualquer ponto do espaço, em qualquer instante, se há campo elétrico lá, naquele mesmo ponto vai haver, a gente pode pensar que tem associada a esse campo elétrico uma coisa que é uma energia ou uma densidade de energia, dada por essa expressão. O jeito para a gente chegar nessa expressão foi a partir de um raciocínio muito simples, vindo de um capacitor, tá? Aqui a gente vai chegar por um raciocínio também igualmente simples, e eu vou considerar um indutor, né, que é exatamente esse solenoide, que teria um enrolamento. Eu só vou esquematicamente simbolizar isso assim. E aí,
eu vou pensar o seguinte. Exatamente. Eu vou pensar agora que eu tenho uma corrente fluxo de campo magnético através do meu indutor, no meu solenoide, por exemplo, qualquer que seja a forma geométrica dele, pode ser outros indutores, tá? Pode ser um toroide, tem outras formas, poderia ser uma espira quadrada de corrente, tá? Mas tipicamente, a gente quando pensa no indutor, pensa bem numa solenoide, porque por causa dessa forma que a gente acabou de deduzir e para ser eficiente, ter uma grande autoindutância, é bom que ele tenha vários enrolamentos, tá? Então pode pensar mesmo como um solenoide típico, dentro do qual tem para um solenoide ideal, muito longo, né, compactação enorme das suas voltas, espiras, né? Aí tem um campo magnético uniforme dentro dele e existe essa relação entre o fluxo e a corrente no solenoide. Se eu agora tentar variar a corrente no tempo, isso significa que eu passo a ter essa relação entre a taxa de variação temporal do fluxo, a derivada dele, e a taxa de variação da corrente no circuito. Ora, o que é pela lei de Faraday? E a gente já usou isso para interpretar a autoindutância justamente como sendo uma massa, entre aspas, magnética na aula passada. Mas, de novo, pela lei de Faraday, esse lado esquerdo é o quê? É uma força eletromotriz induzida com sinal de menos, né? No próprio solenoide, pelo fato de eu estar variando a corrente e, portanto, variando o fluxo de campo magnético no tempo. Então, se quiser passar o menos para o outro lado, tudo bem, mas tá bom, vamos passar. Na verdade, só vou me interessar em módulo das coisas, tá? Mas se vocês quiserem fazer certinho, inclusive em sinal, claro que dá para fazer, é só reescrever assim. E agora, o que eu vou perguntar para vocês? Olha, pessoal, a situação que eu estou imaginando agora é uma corrente que passa por esse circuito, em particular através ao longo do solenoide, e eu estou imaginando que ela está variando no tempo. Se ela está variando no tempo, a gente sabe, a lei de Lenz, da lei de Faraday, né? Ela vai opor uma certa reação, resistência a essa tentativa de variação da corrente no tempo, do fluxo, né? E isso se efetua por intermédio do aparecimento dessa FEM, essa força eletromotriz autoinduzida. Auto por quê? Porque é induzida no único circuito, que só tem um aqui, o solenoide, nele mesmo, tá? E aí, então, o que é
a força, qualquer força eletromotriz, é, de alguma maneira, um trabalho por unidade de carga, alguma energia que está sendo administrada para o circuito por unidade de carga da partícula da corrente, do portador da corrente. Então, para eu calcular qual é esse trabalho, eu vou pegar esse trabalho desse agente estranho, né, que está dando origem à força eletromotriz, eu tenho que pegar um pouquinho de carga de teste da corrente e multiplicar justamente pela força eletromotriz. Isso é a própria definição de força eletromotriz. É o trabalho entregue, administrado por esse agente estranho, que na verdade agora ele não é mais estranho. A gente já viu no capítulo de lei de Faraday que quando eu tenho uma situação onde um campo, a corrente está variando no tempo, isso faz com que o campo magnético varie no tempo, o resto tudo está estático, o circuito, o caminho está parado, em repouso, não móvel, fixo, rígido. O que está variando no tempo é a corrente, que por sua vez faz com que o campo magnético varie no tempo, e, portanto, a gente viu no capítulo passado o que que aparece? Aparece um campo elétrico induzido, e é esse campo elétrico induzido, pela força que ele faz sobre as partículas da corrente carregadas, que vai ser o tal agente estranho, que agora, na verdade, então, é a força elétrica que está realizando, do campo elétrico induzido, que está realizando o trabalho, tá? Então, se eu quiser saber qual é o trabalho que está sendo realizado pela essa fém induzida ao variar a corrente no tempo, é isso que eu tenho que calcular, não é? E é o que nós vamos substituir aqui já já, porque um pouquinho de carga que passa, que está sofrendo a ação dessa fém, quando ela está associada a uma corrente I no intervalo de tempo dt, é isso que eu posso escrever para esse dq. dq igual a I dt. Aqui tem um sinal de menos, né? Vezes a fém induzido. Não é verdade? Perdão, perdão. Aqui não tem o sinal de menos. O sinal de menos vai vir quando eu substituir aqui. Aqui não tem, aqui também ainda não tem. Acompanharam até aí, pessoal? O que eu estou fazendo? O meu intuito é, analogamente ao que eu fiz para um capacitor, agora para um indutor, eu estou considerando questões de energia, trabalho, que é para ver se eu consigo expressar o trabalho que está feito por algum agente aí em função do campo magnético, que nem lá no caso do capacitor eu escrevi em função do campo elétrico. Se eu conseguir isso, talvez eu tenha uma motivação, uma inspiração para associar a um campo magnético, perdão, também uma energia, onde quer que ele exista como campo magnético, existe também uma energia associada. Tá legal? O espírito, qual é a motivação de eu estar considerando isso? Estão acompanhando? Tá dando sim, professor. Então, agora, para concluir, a questão é, substitui essa FEM por isso aqui. Então, a rigor, teria um sinal de menos, né?
Vamos ajeitar um pouquinho, cortar o que pode ser cortado. E aí, essa questão de sinal, é sempre aquela sutileza, né? Se tem alguém que está fazendo um trabalho, se isso, de alguma maneira, eu puder associar uma variação de uma energia potencial, o trabalho do agente externo, do agente estranho, eu escrevo para a lei de conservação de energia ficar do jeito usual, né? Como menos a variação de uma certa energia, tá? Associada à situação, tá? Esse menos aqui ele é introduzido para fazer a energia cinética mais energia potencial e não menos a energia potencial ser conservada, né? Então, esse menos daqui vai matar o menos de lá. Esse seria uma variação que eu atribuiria a uma energia potencial associada a essa situação, e ela é LIDI, tá? Aqui, ao invés de eu usar I maiúsculo, eu devia ter usado I minúsculo, porque agora é que eu vou integrar desde um valor inicial, quando não havia corrente nenhuma, até um valor final de corrente que eu quis estabelecer no meu circuito, I maiúsculo, tá? Então, vocês me perdoem, mas o ideal teria eu ter começado supondo um Izinho genérico num instante qualquer. E aí, o valor dele no final é que eu chamaria de Izão, tá? Qual é o resultado dessa integral? O L não depende da corrente, sai dessa integral, e integral de I dI, é claro que é meio L I ao quadrado. Então, primeira coisa que a gente pode concluir é que, ao eu, num circuito com corrente, eu quiser levar em conta que ao eu... Perdão, vamos começar de novo, zero. Num circuito que originalmente não tinha corrente nenhuma, a corrente I minúsculo original era zero. E aí eu quero estabelecer uma corrente com um valor final I maiúsculo. Se eu, por causa desse argumento que eu acabei de dar, se esse circuito ele tem uma autoindutância conhecida L, o que a gente acabou de deduzir de maneira genérica, tá? É que a reação que, pela lei de Lenz, o circuito vai oferecer a essa modificação, processo de levar a corrente do valor zero até o valor final I, fará com que eu tenha que realizar um certo trabalho durante esse processo, que é dado por essa expressão. É metade da autoindutância do circuito vezes o valor de corrente final ao quadrado que eu quero estabelecer no circuito, tá? Então, esse é um primeiro resultado. Agora, isso é o análogo para quem se lembra de qual era a energia que ficava armazenada num capacitor quando eu queria carregá-lo desde um valor de carga inicial zero até um valor final Q maiúsculo. Qual era a fórmula? Era meio que eu estou lembrando aqui, porque tem 3 opções, né? Eu vou querer
escrever essa aqui, meio Q2 sobre C. Por quê? Porque isso aqui é o caso de um capacitor. Energia despendida, trabalho realizado para levar um capacitor de carga inicial 0 até carga final Q maiúsculo, quando a capacitância dele é C. Essa outra fórmula que a gente acabou de deduzir é análoga em certas coisas e diferente em outras. Análoga em que eu continuo querendo me perguntar qual é a energia que eu tive que despender para atingir um estado final. Só que aqui, diferentemente desse, qual é o processo que eu quero fazer? É pegar um indutor, um determinado circuito com uma certa autoindutância L e nele começar com corrente zero e ir até um valor final de corrente I maiúsculo. Quanta energia eu preciso despender, levando em conta que o circuito tem autoindutância diferente de zero? É essa aqui que a gente acabou de deduzir. E essa fórmula, vocês vejam, né? Ela tem coisas muito parecidas e algumas diferentes comparado com essa outra, comparando essas duas, tá? Aqui a corrente faz o papel de carga, ambas estão ao quadrado, e quem faz o papel de capacitância aqui nesse caso é o inverso da autoindutância, porque aqui nessa fórmula lá, a capacitância estava embaixo e aqui a capacitância, a autoindutância, perdão, ela está em cima. Então, tem semelhanças, tem diferenças, tá bom? Tá beleza até aí, pessoal? Tá 100%. Último resultado, que nem aconteceu para o capacitor. Depois de a gente deduzir essa fórmula, que lá no caso de capacitor também podia ser escrita como meio QV ou meio CV2, tanto faz, mas eu não preciso relembrar isso aqui. A gente, a partir dela, no caso muito simples de um capacitor de placas planas e paralelas com campo elétrico homogêneo dentro dele, a gente foi capaz de reescrever essa expressão aqui em função do campo elétrico que se cria dentro dele no final do processo de carga. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou pegar essa expressão para a energia despendida no estabelecimento de uma corrente final I maiúsculo através de um indutor com autoindutância L. Vou pegar um caso super particular, que de novo vai ser o solenoide, porque aí eu sei tudo, é muito simples, eu já calculei. Então, de novo, vai ser um solenoide. Tá? E eu sei que para o solenoide, uma série de coisinhas. A autoindutância, a gente calculou há pouquinho, é μ0 N2 vezes o volume. Eu sei que o campo magnético em módulo, ele é uniforme dentro do solenoide e a gente pegou e usou como resultado no capítulo anterior que esse campo magnético dentro do solenoide, ele é dado por essa expressão. E agora a gente concluiu que a energia despendida para estabelecer essa corrente final I no solenoide é dada por essa fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e pedir para vocês o máximo possível reexpressar coisas que estão aqui nessa última fórmula, LI, em termos de o máximo possível
módulo do campo magnético B dentro do solenoide, sabendo que ele tem uma altura L minúsculo, se precisar, tem um número Nzinho de voltas, a densidade, né, por comprimento, densidade de voltas. Na verdade, eu não vou precisar desse L, mas vamos lá, é isso que eu quero fazer. Substituição de fórmulas, nada mais, né? Então, esse U é meio, esse L eu vou escrever assim. E esse I, eu vou pegar esse L eu escrevi assim. E esse I eu vou escrever assado. Não é verdade? Por quê? Porque, de novo, a minha intenção é, o máximo possível, conseguir explicitar as coisas em termos de campo B. Me deixa fazer essa substituição e ver onde a gente chega. Perdão, aqui é B sobre μ0n, tudo isso é o I, só que eu tenho então que elevar ao quadrado. Então me ajuda a fazer. Não vai ficar esse N2 vai cortar com esse N ao quadrado. Um desses μ0 aqui embaixo ao quadrado vai cortar com esse lá em cima. Continua o volume e fica um B ao quadrado. Moral da história, vê se vocês acompanharam. Essa energia que eu tive que despender para estabelecer uma corrente final I no indutor a partir do valor inicial 0, também pode ser reescrita desta maneira. Ela é proporcional ao campo magnético final que se estabeleceu dentro do solenoide e proporcional ao volume de quem? Do próprio solenoide. Ou melhor, esse V que está ali é o volume, vocês podem pensar, do solenoide, comprimento vezes a área de seção reta dele, ou vocês podem pensar de outra maneira. Onde é que existe, e somente lá, campo magnético vermelho? É exatamente dentro dessa região que coincide com o solenoide, tá? Então, eu vou dividindo isso aqui por V, eu vou chamar essa razão de U minúsculo sub B, porque eu vou pensar que ela é a densidade de energia que eu consegui escrever em termos do campo magnético, dividido pelo volume daquela região, que é a região ocupada pelo campo magnético. É a única região onde o campo magnético é apreciavelmente diferente de zero, tá? Vocês podem dizer, não, Maurício, você está errado. A rigor, aqui do lado de fora, nos fios, fora do solenoide, também tem campo magnético.
né? Se tem corrente, tem campo magnético. Mas aí a gente teria que entrar um pouco mais de detalhes. O grosso do campo magnético, o campo magnético mais intenso, é não onde está o fio linear, mas nesse enrolamento, no interior do enrolamento. Então, levando em conta isso, esse volume V é o volume da região onde o campo magnético é essencialmente somente lá que ele é diferente de zero. Então, essa razão, energia que eu consegui associar com o campo magnético, dividido pelo volume da região do espaço que ele ocupa, onde ele é diferente de zero, a gente pode legitimamente chamar ou não densidade de energia do campo magnético. E tem que valor? Meio B ao quadrado sobre μ0. Isso é a outra fórmula que eu queria, última, deduzir, tá? E é o que nos leva, nos motiva, nos inspira a interpretar essas coisas da seguinte maneira: assim como numa dada região que eu tenha campo elétrico, vou representar por verde, em cada ponto onde ele é diferente de zero, eu associo uma densidade de energia de campo elétrico dada por isso, vai com o quadrado do campo elétrico. Se numa outra região ou na mesma, além de campo elétrico, eu tiver um campo magnético, em qualquer ponto onde haja esse campo magnético, diferente de zero, ou zero, né? Eu associo uma densidade de energia magnética dada por essa outra expressão. De modo que, se simultaneamente, num determinado ponto, eu tenho campo elétrico e magnético, naquele ponto haverá uma densidade de energia eletromagnética, que é a soma dessas duas. Beleza? E com isso a gente conclui uma das grandes coroamentos, né, de Física 3, espero, que é tentar convencer vocês que os campos elétrico e magnético eram coisas que começaram tão abstratas, né, talvez só como um puro auxílio para calcular forças elétrica e magnética. Eles, aos poucos, né, durante todo o curso, a gente tentou mostrar para vocês que eles têm certas propriedades intrínsecas, essas entidades, né, esses campo elétrico e magnético, muito parecidas com que uma bolinha de gude, uma partícula, um giz, uma bolinha, um pedaço de madeira, uma bola de futebol, tem, que são massa, energia. Massa a gente não viu, mas energia a gente viu, foi o único que a gente viu, né, que pode associar aos campos, tá? E em Física 4, se vocês fizerem, vocês vão ver que pode associar momento linear. Eu dei uma palhinha algumas aulas atrás de que o campo eletromagnético também tem que ter momento linear associado, e também pode se mostrar, isso acho que nem em Física 4 vocês vão ver, mas pode se mostrar também num curso mais avançado e por experiências, independente de teoria, né,
que o campo eletromagnético também, em geral, transporta, tem associado com ele momento angular, tá? E essas grandezas, energia, momento linear e momento angular do campo, elas têm que ser levadas em conta se a gente quiser ter as tradicionais conservação de energia, momento linear e momento angular, tá? Indo um pouco mais além, é esse fato de os campos eletromagnéticos terem energia que permitiu ao Maxwell, coisa que vocês, se fizerem Física 4, vão ver, deduzir que podem existir ondas eletromagnéticas, tá? E isso tudo foi baseado, para finalmente concluir essa aula de hoje, nas famosíssimas equações de Maxwell. Todo o eletromagnetismo clássico, não quântico, ele é regido, governado por essas equações que eu vou listar e que a gente, durante todo o curso, viu, tá? Então, quais são as equações de Maxwell? São 4, em número de 4, e eu vou listar aqui. A primeira é a lei de Gauss para E, para o campo elétrico, ou seja, essa equação. Que a gente estudou no segundo capítulo do curso, né? O fluxo do campo elétrico através de qualquer superfície fechada é proporcional à carga lá dentro. Segunda equação de Maxwell é o análogo dessa, só que para o campo magnético. Essa outra equação. Fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada, esse não é proporcional à corrente ou não é proporcional à carga magnética, simplesmente porque não existe carga magnética. Nunca se encontrou na natureza uma carga magnética, então aqui é zero, tá? Sempre. E todas essas leis de Maxwell que eu estou listando, elas não têm nenhum, a menos de fenômenos quânticos, tá? Elas não têm nenhuma restrição quanto ao seu domínio de validade, elas valem sempre, tá? Terceira das equações de Maxwell, é a lei de Faraday. E aqui começa a haver uma mistura de, numa mesma equação, numa mesma forma, dos dois campos. O que é a lei de Faraday? Eu poderia listar nessa forma aqui. Não tem nada de errado, poderia fazer isso. Mas como a gente quer explicitar agora, nas chamadas equações de Maxwell, relações para os campos, então eu vou pegar, ao invés de chamar a lei de Faraday, na verdade é isso, para física 3 é isso, tá? Mas eu vou pegar aquele caso particular dos dois possíveis, né? Quando o circuito está fixo e o campo é que varia, ou o contrário, o circuito está móvel e o campo magnético é que está estacionário, eu vou pegar o primeiro, ou seja, eu vou escrever essa lei de Faraday, na verdade, assim. Porque quando o circuito está móvel e o campo magnético é estacionário, ela não tem novidade nenhuma.
Mas quando o campo magnético varia no tempo e o circuito C, o caminho fechado C, está fixo, aí ela se reduz a essa coisa aqui, né. Onde, claro, C é a fronteira de S. Então essa é a lei de Faraday. Essa aqui, como eu falei, né, começa a misturar coisa do campo elétrico com coisa do campo magnético. Essas duas primeiras não, tá? Ou só tem o campo elétrico ou só tem o campo magnético. Quarta e última equação de Maxwell. Foi o que a gente viu no capítulo passado também, e eu chamei, a maioria chama, Lei de Ampère-Maxwell, ou o livro chama de Ampère generalizada. Por quê? Porque ela não é só a lei de Ampère, porque a lei de Ampère, da magnetostática, né, ela é mais restrita e ela diria isso aqui. E pararia aí. Só que a lei de Ampère, totalmente genericamente válida, é a lei de Ampère generalizada ou a de Ampère-Maxwell, que aí tem esse termo adicional de indução, né? Análogo ao que acontecia com a de Faraday, só que trocando o papel de E e B. E lembrando que não existe carga magnética. É por isso que só tem aqui na de Faraday essa parcela do fluxo e não uma parcela de corrente magnética. Não existe corrente magnética, tá? Então esse mais μ0 ε0 ddt, e aí aqui vai ser o quê? Integral do campo elétrico, fluxo do campo elétrico. Onde, de novo, claro, C é a fronteira da superfície S aberta. Beleza? Então essas 4 equações são as famosas equações de Maxwell, e se a gente fosse fazer um curso mais avançado, mais formal, elas seriam o nosso ponto de partida, a partir do qual a gente conseguiria explicar tudo, todos os fenômenos eletromagnéticos, suplementadas pela lei de força de Lorentz, força eletromagnética, sobre uma partícula pontual de carga Q, que é claro essa aqui, né? Então, tudo que a gente viu no Física 3 se resume, em princípio, com mais ou menos trabalho, pode ser deduzido a partir dessas 5 equações que eu acabei de listar, tá? Mas para a gente chegar nelas de uma maneira assim mais indutiva, né, seguindo o caminho histórico, né, os trancos e barrancos das descobertas, invenções e tudo, a gente teve que gastar pelo menos esses meses aí, né? Mas isso é o grande ápice, conclusão de Física 3, tá? E em Física 4, vocês vão explorar essas equações de Maxwell para deduzir que existem ondas eletromagnéticas. Isso é talvez o resultado mais espetacular e fantástico de eletromagnetismo, das equações de Maxwell. Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Em princípio, a gente concluiu, encerrou
toda a matéria. Se vocês quiserem, a gente pode tirar dúvidas, resolver problemas ou qualquer outra coisa que vocês queiram, mas em princípio, até a gravação estou parando aqui. E